Os vídeos que eu acho mais interessantes de fazer de programação são aqueles que são úteis tanto para quem está começando, talvez nunca tenha criado um programa, mas que também são úteis para quem já tem algum conhecimento na área. Por exemplo, no vídeo de hoje, nós iremos mostrar como retornar valores de funções e atribuir eles a variáveis. Na versão mais simples, no início do vídeo, nós iremos mostrar como criar uma variável em JavaScript, como criar uma função e como fazer essa função retornar um valor que vai para essa variável. São conhecimentos básicos e mesmo que você nunca tenha programado, você pode repetir passo a passo o que eu vou mostrar aqui diretamente no Chrome. Mas o vídeo continua. Ele mostra também algumas técnicas para retornar vários valores de uma função JavaScript e atribuir estes vários valores a diferentes variáveis, o que já envolve alguns recursos mais sofisticados, em particular a atribuição por desestruturação, que é um recurso relativamente recente, nas versões mais recentes do JavaScript. Então vamos começar. Veja, estamos aqui no Chrome. Vocês façam comigo, vocês podem assistir o vídeo, pausar e repetir. Eu vou digitar aqui mesmo no Chrome about:blank. Digitando isso, vem uma página vazia. Por que eu estou trazendo uma página vazia? Porque eu clico com o botão direito, inspecionar, e ele vai abrir uma janela aqui que tem essa opção, console. Este console é um console JavaScript. Ele nos permite criar programas. Então nós vamos criar alguns programas muito simples aqui. E você assiste, olha e repete conosco. Essa é a parte mais básica da nossa aula. Se você já conhece, isso vai ser muito fácil para você. E depois vamos para a parte um pouco mais sofisticada. Nós vamos começar criando uma variável. Em JavaScript, uma das formas que eu posso ter para criar uma variável é digitando o seguinte, let vai criar uma variável e agora eu dou o nome da variável. Vamos dizer que, por exemplo, eu vou criar a variável nome, certo? E agora eu posso, na mesma linha, eu posso atribuir um valor a esta variável. E eu vou atribuir o valor do meu próprio nome, Rodrigo. Quando eu faço este comando, várias coisas acontecem. Eu criei uma variável, a variável se chama nome, eu criei a variável nome, e esse igual significa recebe, e eu atribuo, ela recebe isso aqui, que como está entre aspas, é uma string, uma sequência de caracteres. Então, nome agora vale Rodrigo. Se eu digitar nome aqui no console, ele me mostra qual é o valor de nome. Está aqui, Rodrigo. E nós temos também algumas funções. Eu vou mostrar duas funções e depois eu vou criar uma função. Vou mostrar uma função aqui, alert. Alert é uma função. O que faz uma função? Depende do que você define que ela tenha que fazer. O importante é o seguinte, você digita a função, ela tem um nome, e entre parênteses você pode, caso ela receba parâmetros, você pode colocar esses parâmetros, esses argumentos para a função. O alert, por exemplo, recebe um parâmetro. Por exemplo, Olá Mundo. Isto é um programa também. Alert Olá Mundo. Quando eu dou Enter, ele exibe aqui uma janela dizendo Olá Mundo. O interessante é que eu posso também colocar alert nome. Se eu botasse alert nome, assim ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com o Olá Mundo. Ele vai aparecer uma janela dizendo nome. Mas quando eu faço alert nome, eu estou usando aquela variável que eu criei antes, a variável nome. E qual é o valor da variável nome? Rodrigo. Quando eu dou alert nome, ele exibe Rodrigo. Alert é uma função que já faz parte do JavaScript, ela já vem no JavaScript. Eu vou mostrar uma segunda variável que já vem no JavaScript, o prompt. Prompt também recebe um parâmetro, por exemplo, Olá Mundo, mesma coisa. E ele também exibe uma janela que exibe Olá Mundo. Mas ele coloca uma outra coisa aqui, é um campo de entrada de dados. Por exemplo, aqui eu posso escrever Pedro. E ele volta. E aqui, inclusive, aparece o retorno dessa função. Prompt é uma função
que tem um retorno. Alert retorna indefinido, ela não tem um retorno definido, mas prompt tem. Qual é o retorno de prompt? Aquilo que eu escrever. Mas o que é esse retorno? É um valor que eu posso atribuir a uma variável. Então agora, por exemplo, eu vou dizer nome igual a prompt entre com um nome. Por que eu não botei let nome? Porque eu já criei a variável. Eu criei a variável nome, tanto que eu dei uma alert nome aqui, e agora eu estou apenas atribuindo a ela o quê? Aquilo que é o retorno da chamada da função prompt. Então, quando eu digito aqui Pedro, nome agora vale Pedro. Alert nome exibe Pedro. Pois bem, agora eu vou vamos fechar a parte fácil. Vamos criar uma função. Vamos criar uma função e vamos definir o retorno desta função. Eu posso criar de mais de uma maneira, mas vamos criar da maneira mais tradicional uma função. Eu começo dizendo function, função. Agora vem o nome da função. Função retorna nome, por exemplo. Função retorna nome. Ela poderia receber parâmetros aqui. Por exemplo, o alert recebe parâmetros, o prompt recebe parâmetros. O retorna nome não recebe nenhum parâmetro, então eu apenas abro e fecho a coisa. Eu poderia dizer retorna nome e uma variável aqui. Não é o caso. E entre chaves, abre chaves, fecha chaves, eu mostro o que faz esta função. Ela poderia, por exemplo, dizer um alert. Olá, mundo. Não tem nada a ver com o nome da função, mas tudo bem, vamos fazer isso. Se agora eu tenho mais uma função, eu tenho o alert, quer dizer, existem várias funções no JavaScript, mas nós já conhecemos o alert, o prompt, e agora também conhecemos o retorna nome que nós criamos, e que como não recebe nenhum parâmetro, eu chamo sem nenhum parâmetro. Retorna nome, exibe olá mundo. Mas eu vou fazer mais, eu vou fazer a função retorna nome fazer o seguinte. Ela vai criar aqui dentro uma variável nome interno. É igual a prompt entre com um nome. Aí temos uma série de questões que são um pouco mais avançadas. Quer dizer, esse nome interno é uma variável que existe dentro dessa função. Mas eu vou fazer o seguinte. Return, eu vou retornar uma string. O nome é... E o detalhe, esse mais é para concatenar. Concatenar significa juntar. Ou seja, vamos ver o que faz isso. O retorno vai retornar alguma coisa. Então, retorna nome vai ter um retorno, assim como o prompt. Então, agora eu tenho uma função retorna nome que retorna alguma coisa. Eu vou fazer assim, nome igual a retorna nome, certo? Ele pede aqui, eu vou colocar agora Maria. Adivinha o que é o valor de nome? Ele já apareceu ali. O valor de nome é retorna nome, que é o que eu escrevi, o nome é Maria. O valor de nome é o nome é Maria. Se eu der um alert nome agora, ele vai dizer o nome é Maria. Então, o que nós construímos aqui? Vocês podem pegar e escrever esta função da mesma maneira que eu estou escrevendo aqui e depois fazer os testes dela. É uma função que retorna um valor. Então, nós vimos aqui como criar uma variável, let nome igual, sei lá, Rodrigo, abre aspas, Rodrigo, fecha aspas, e vimos como chamar o alert, chamar o prompt e criar uma função retorna nome. E aí ela tem esse comando return. Quando chega nesse comando, ele sai da função e ele retorna o que vier aqui. No caso, o nome é, e aquilo que a gente escreveu, porque quando a gente executou antes foi, o nome é Maria. Este foi o valor que retornou da função. Então, se você não sabia nada de programação, agora você aprendeu um pouquinho. Você aprendeu como criar uma variável, colocar nessa variável um valor, colocar uma janela com alert, colocar uma janela com prompt, receber o valor, criar uma função, retornar alguma coisa de uma função. Você pode ficar mexendo, trabalhando aqui. Mas vamos supor que você já
programe, mesmo que minimamente em JavaScript ou alguma outra linguagem funcional, e está tudo bem, isso aqui é muito fácil, muito óbvio, não tem nada demais aqui. Claro, para quem está começando, isso aqui pode ter várias coisas interessantes, mas para quem já programa em JavaScript? Bom, para quem já programa em JavaScript, e aqui chegamos na segunda parte desse vídeo, e se eu quiser retornar duas coisas? O que seria retornar duas coisas? Vamos lá. Olha só, eu vou fazer function retorna nome completo. E esta função retorna nome completo, ela tem nome igual a prompt entre com o nome. Let sobrenome igual a prompt entre com o sobrenome. Ok, e agora eu quero chamar essa função e eu quero, até vamos chamar aqui, eu poderia usar os mesmos, porque eles só existem aqui dentro, mas só para a gente dizer nome interno, sobrenome interno. Ok, e agora o meu desafio é o seguinte, eu quero ter uma variável let nome igual a retorna nome completo, mas eu quero também ter a variável sobrenome. Se eu chamar duas vezes, as duas vezes ele vai retornar o quê? Depende do que eu retornar aqui, mas eu não quero. Eu quero atribuir a nome o meu nome interno e a sobrenome o meu sobrenome interno. Existe. Antigamente você teria que fazer alguns truques. Você poderia juntar os dois, aí receber os dois separados, mas não é exatamente o que eu quero, ou pelo menos não é a forma natural do que eu quero. Então, vamos ver em JavaScript avançado como eu faço para ter o nome interno e o sobrenome interno serem atribuídos a nome e sobrenome. Eu quero que nome e sobrenome recebam isso aqui. Bom, colocando a tecla para cima, eu posso vir aqui para não ter que escrever tudo isso de novo. E agora nós vamos fazer algumas coisas. Vamos mostrar uma técnica. Nós vamos criar um array e retornar esse array. Bom, vamos gastar um minutinho falando do que é um array. Vai ser uma aula rápida de array. Se vocês querem saber mais, se vocês estão no básico, arrays, a gente tem vídeo já no final, playlist básica, por exemplo, tem vídeo sobre array. Então vamos ver muito rapidamente o que é um array. Let array é igual, eu posso vir aqui entre colchetes e colocar coisas. Certo? Array de 0, eu indexo, ó, eu boto entre colchetes o 0, vem a primeira coisa que está no meu array. Array de 1, vem a segunda coisa que está no meu array. E o meu array, ele pode ter, em JavaScript, qualquer coisa. Por exemplo, array 2, eu posso inclusive dar um enter aqui, ele já mostra o array, ele desmancha o array, ó, tá aqui. O array 2 de 0 é Rodrigo, array 2 de 1 é Silva. Então, array 2 de 0 é Rodrigo. Array 2 de 1 é Silva. Então, vejam, observa, já estamos no caminho de como que nós poderíamos retornar o nome e o sobrenome. Eu posso retornar um array com dois elementos, o nome e o sobrenome. Vamos fazer isso? Let sobrenome. E agora returne o que? Um array. Isso aqui é um array. Eu vou retornar um array. Um array com nome interno. Não precisava ser nome interno, tá? É só para não ter que explicar mais coisas para vocês e não se confundir. Tá? Podia ser só nome e sobrenome, porque isso só existe dentro da função. Mas eu vou retornar nome interno, sobrenome interno. Certo? Tá aqui a minha função. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui let teste igual a retorna nome completo. Tá? Nome. Maria. Maria do que? Maria Fernanda. Pronto. Maria Fernanda. Maria Fernanda. Ó, o teste é um array Maria Fernanda. Eu poderia ter let nome igual a teste de 0.
let sobrenome igual a teste de 1, certo? Ah, consegui fazer, nome, ok. Mas dá para fazer uma coisa diferente. Olha só, que é a atribuição por desestruturação. A atribuição por desestruturação, ela pega um valor, por exemplo, um array, e desmancha ele. Hã? Eu posso fazer o seguinte, let nome, vírgula, sobrenome. Eu quero receber um array que tenha o nome e o sobrenome. É igual a retorna nome completo. Retorna nome completo. E agora, Maria Fernanda. Nome, Maria. Sobrenome, Fernanda. Então, eu posso retornar quantas informações eu quiser e colocar elas em variáveis, por exemplo, usando um array. Eu retorno um array com todas as informações e eu já coloco eles na ordem, utilizando nome, sobrenome, o que mais nós quisermos. Inclusive, podemos ter uma outra coisa, vamos sofisticar um pouquinho mais. Além de arrays, o JavaScript tem uma outra coisa que é objetos literais. Objetos literais é um pouquinho diferente de arrays. Objetos literais é assim. Objeto 1 igual, por exemplo, é entre chaves em vez de colchetes. E entre as chaves, eu tenho o campo e seu valor. Por exemplo, nome, dois pontos, Rodrigo, vírgula, sobrenome, dois pontos, Silva, vírgula, idade, dois pontos, 39. Se colar, colou. No Tinder, às vezes cola. Ok. Então, objeto 1. Então, e ele funciona assim. Eu posso ter objeto 1, ponto nome, Rodrigo, ponto sobrenome, Silva, ponto idade, 39. Por que isso é interessante? Porque eu também posso fazer atribuição por desestruturação destes objetos. Então, agora nós vamos criar uma outra função. Observe, vamos retorna, em vez de retorna nome completo, eu vou criar a retorna dados. Nome interno, sobrenome interno, letra, idade igual a... Bom, aí eu tenho que... não, nem vou me preocupar. Prompt, idade, certo? Só que aqui, em vez de ter que decorar é nome, depois sobrenome, não, eu vou retornar tudo, porque eu só quero aproveitar o que eu quiser. Return. Em vez de colchetes é chaves, então vou retornar um objeto literal, cujo nome, com um nome, que vai ser o nome interno, um sobrenome, que vai ser o sobrenome interno, e uma idade, que vai ser a idade, certo? Estou retornando um objeto literal. Então, se eu botasse em objeto 1 ponto nome seria o que eu digitasse como nome, objeto 1 ponto sobrenome seria o que eu digitasse como sobrenome, e objeto 1 ponto idade seria o que eu digitasse como idade, certo? Estou retornando o objeto literal. E aqui eu dou Enter. Pois bem, olha só, eu vou chamar uma função retorna dados, mas o que me interessa receber dela é a idade. Então, let chaves, é um objeto literal, mas eu só quero a idade. Let idade igual a retorna dados. Nome não me interessa, sobrenome não me interessa. Idade, 39. E adivinha só, a idade é 39. E se fosse o nome e a idade? Não preciso ser nem na ordem. Idade, vírgula, nome. Não importa a ordem. Nome, Rodrigo. Sobrenome Silva, não vai interessar. Idade, 39. Nome, Rodrigo. Idade, 39. Então, nós vimos agora, nessa segunda metade desse nosso vídeo, como nós podemos retornar vários valores que podem ser formando um array ou formando um objeto literal. E eu já atribuo, ou desestruturando o array, ou desestruturando o objeto literal, já as variáveis que eu quiser.
Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Claro, se você não tinha nenhum conhecimento, certamente essa segunda metade foi mais avançada do que a primeira, mas eu espero que a primeira metade desse vídeo tenha sido clara o suficiente para você conseguir fazer, repetir e entender. E se você já conhecia JavaScript, mas não conhecia esses recursos mais recentes da linguagem, espero que a segunda metade tenha sido proveitosa para você. De toda forma, espero que tenha gostado e espero muito que você curta esse vídeo. Meu ego precisa disso para eu continuar ficando feliz e continuar produzindo novos vídeos. E se todos os dias eu produzo novos vídeos de programação. Então, inscreva-se, curta, marque o sininho ali e ao final nós mostramos playlists de JavaScript básico, JavaScript avançado e até uma dica que o YouTube escolheu. E eu espero que você navegue por esses vídeos, que é mais um sinal para o YouTube de que vale a pena divulgar o meu canal. Muito obrigado!